boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje do Instituto Distonia Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante e inovador, que é a tecnologia aplicada à saúde, mais especificamente a nova programação do DBS aqui no Brasil. A programação virtual do DBS. Vocês já ouviram falar? Então, se você é paciente, familiar ou profissional da área da saúde, já encaminha essa live. E nós também contamos com duas convidadas muito especiais, parceiras aqui do Instituto, doutora Vanessa Milanese e doutora Sara Casagrande. Olá, tudo bom? Deu certo. Boa noite, tudo Boa bom? noite. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês para falar um pouco, né, sobre essas novidades que estão surgindo, muita gente perguntando e é uma honra estar aqui contigo. Tudo bem, né, Juliana? Verdade. Seja bem-vinda, doutora Vanessa, um prazer falar com você. E com certeza, a doutora Sara conseguiu entrar. Ei, boa noite. Quanto tempo, que saudade de você. Gente, ironicamente, estávamos há 40 minutos atrás, aí o dia todo. Aliás, a gente estava o Desde dia as inteiro 7 da junto. manhã. Desde as 7 da manhã. Verdade, uma dupla que eu ouço falar muito bem. Que bom. Já começamos a live aqui. Sou paciente. Tá todo mundo acompanhando. Já vi um monte de paciente aqui. Sim. Muito queridas. Bom, então hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que está gerando aí muita curiosidade, né, entre a comunidade distônica, que é a tecnologia aplicada à saúde, né? Mais especificamente a nova programação virtual do DBS aqui no Brasil. E a gente, claro, não poderia deixar de trazer as referências no assunto. Doutora Vanessa, muito obrigada. Ela é neurocirurgiã e a doutora Sara Casagrande, neurologista. Gostaria que vocês começassem se apresentando, né? Eu sei que vocês já são muito conhecidas aqui no Instituto, são referências, são parceiras. Mas para a gente começar, para o pessoal que está entrando agora, conhecer um pouquinho mais de vocês. Pode começar, Sara. Eu ia falar o mesmo. Bom, gente, então boa noite a todo mundo. Mais uma vez, mais uma live. Agradeço o convite. Para quem não me conhece, sou neurologista. Sou aqui de São Paulo. Sou natural do interior do Rio de Janeiro, mas já estou em São Paulo há mais de 11 anos. Fiz a minha primeira formação em clínica médica, depois neurologia aqui em São Paulo, e depois de distúrbios de movimento, me especializei na cirurgia de DBS, quando ela era ainda muito, muito incipiente no mundo, né? Então fiz essa minha formação, nós éramos tão poucos, era tão ainda, entre aspas, experimental. Já me apaixonei pelo mundo da distonia naquela época, né? Poucos estudavam distonia, muitos estudavam Parkinson, ainda aumentou, né? Melhorou, mas ainda temos esse gap aí educacional. Depois eu fiz cefaleia, então isso eu fiz a minha formação na USP, e depois fiz cefaleia na Unifesp. E hoje eu sou co-diretora com a doutora Vanessa da Clínica Domo, uma clínica privada aqui em São Paulo, especializada em dor e distúrbio de movimento, nessas terapias avançadas para todos os pacientes que sofrem dessas condições. E sou colaboradora, coordenadora junto ali com o doutor Papater, doutor Egberto, da parte toxina botulínica no grupo de distúrbio de movimento do HC. Então é isso. E passo a palavra para a doutora Vanessa. Então, eu sou Vanessa Milanese, sou neurocirurgiã aqui em São Paulo. Trabalho principalmente aqui na Beneficência Portuguesa, na neurocirurgia, fazendo os procedimentos. Sou co-diretora com a doutora Sara na Clínica Domo, aqui em São Paulo. Também sou professora adjunta de neurocirurgia na Mayo Clinic, nos Estados Unidos. E trabalho muito eu tenho esse fellow, né, de distúrbio de movimento e de microcirurgia lá nos Estados Unidos, e a gente sempre tem essa colaboração lá fora, né, tanto com a Flórida, tanto na Inglaterra, tanto na Áustria, para trazer o que tem de melhor
aqui para o Brasil, para os nossos pacientes. Então, a gente tem colaboração com sequências específicas para ajudar nessa questão da gente visualizar melhor os núcleos, para trazer um melhor resultado para a estimulação cerebral profunda, e que isso faz muita diferença no resultado cirúrgico nos nossos pacientes, a visualização e a programação que a doutora Sara faz depois ali da cirurgia. Então, é isso. A gente ama muito o que faz e eu acho que ao longo dessa live a gente vai passar um pouquinho desse amor para vocês. Eu queria começar assim do básico, né? Então, quase todo dia nós recebemos aqui no Instituto pessoas procurando saber mais sobre as tecnologias, o que tem de novo no mercado. Então, eu queria que vocês começassem explicando do básico para quem ainda está em dúvida o que é o DBS e como que ele atua no tratamento das doenças como distonia. Bom, então, posso falar? Pode. Eu acho que a gente pode fazer assim. Vamos fazer um bate-bola. Isso. Antônia, adoro você, doutora Sara. Também Obrigada, viu? Também. Obrigada. Muito carinho pelos pacientes aqui que estão aqui. Bom, então o DBS, a sigla, né? DBS é uma sigla em inglês. A gente acabou popularizando, mas é em inglês. Significa Deep Brain Stimulation, que é a estimulação cerebral profunda. Eu sempre gosto, né, que eu falo, né, que para mim tinha que ser Deep Brain Modulation, porque quando a gente fala de estimulação, a gente fica pensando, poxa, vai estimular o meu cérebro, né? Então, o paciente que já está muito ali com o movimento, faz sentido, na verdade, nada mais é do que uma tecnologia, um eletrodo, que isso é implantado dentro, na parte mais profunda, né? Por isso que é deep, do cérebro, aonde tem uma região, onde você tem aí um grupo de núcleos que são núcleos importantíssimos, que se comunicam para gerar um movimento harmônico, né? E para eles gerarem ali o nosso movimento. Se você tem qualquer tipo de alteração dessa comunicação, então, seja porque está baixa a comunicação, por exemplo, como é no Parkinson, então o cérebro acaba recebendo pouco sinal e o paciente fica lento. Ou seja, quando ele está recebendo um sinal exagerado ali, né? Não tem nenhum freio para aquele sinal e o paciente está com movimentos hipercinéticos, seja tremor, seja distonia, né? Que é aqui o nosso foco. Quando você tem essa desorganização, a gente tem um paciente que tem transtorno de movimento. Ao implantar esse eletrodo, você consegue, através de sinais, a gente acaba fazendo a programação, dentro desse núcleo, trazer uma harmonia neuromodulando e reorganizando essa comunicação. Então, nós temos alguns núcleos importantes para isso, que a gente vai falar aqui. E uma coisa importante também, que eu gosto muito de tentar trazer, é essa comparação com o marca-passo cardíaco. Porque é um marca-passo, mas só que é um marca-passo cerebral. Também é um tipo de terminologia que eu gosto de usar, mais do que o pessoal fala chip, né? Eu não gosto muito de chip, que traz uma coisa estranha. Mas marca-passo eu acho importante porque o marca-passo cardíaco ele já é mais popular. Inclusive entre leigos, inclusive entre médicos. Então, quando você fala assim, eu falo para um paciente, ó, vai alguma, fala assim, ó, eu tenho um marca-passo. Porque o marca-passo é as mesmas marcas, é a mesma regra, só que a diferença é que em vez de marcar o passo da frequência cardíaca, está marcando o passo do movimento. Então, eu acho que essa é a ideia, tentar explicar aí de uma forma mais prática do que é uma neuromodulação mais invasiva, porque tem essa implante, e é feito através do procedimento neurocirúrgico, que aí a doutora Vanessa vai explicar. Isso, e aí como que atua, né, ali no caso da distonia? A gente tem uma alteração é como se tivesse desregulado alguns circuitos entre a comunicação dos gânglios da base, principalmente ali núcleo subtalâmico e globo pálido interno. O GPI, né, que é o nome carinhoso, digamos, para o globo pálido interno, que a gente fala, ele é um alvo muito importante para a gente na estimulação cerebral profunda. Então, a gente organizando esses circuitos que estão ali desorganizados, a gente consegue melhorar os movimentos, diminuir, amenizar essas contrações em áreas específicas do núcleo. Nossa, é muito lindo o nosso cérebro. A gente tem toda a representação do nosso corpo dentro do núcleo. Então,
Para melhorar a parte da mão, a gente tem uma área. Para melhorar a parte do pé, a gente tem uma área. Para melhorar a parte da região cervical e do tronco, a gente tem outra área. Então, com isso, a gente consegue. E na cirurgia, a gente também pode, e na programação depois, mapear essa área e trazer essa melhora para o paciente, fazendo a modulação, né? Como a doutora Sara bem falou, a partir do estímulo elétrico que está acontecendo ali. Nossa, perfeitas as explicações. Muito obrigada. Eu fiquei aqui, vocês explicando e eu imaginando junto com vocês. Realmente foi perfeita. Agora, doutoras, assim, quais pacientes são elegíveis para essa cirurgia? E se existe algum momento ideal para fazer essa cirurgia? Quando que é indicado? Então, sobre os pacientes ideais, né? Diferente do Parkinson, que nós temos alguns critérios bem estabelecidos, né? De escalas que o paciente tem que ter, né? Alguns números, algumas porcentagens. Normalmente, os critérios clínicos para indicação são pacientes que têm um quadro de distonia e que seja uma distonia que ela já foi tentada as terapias, né, as tradicionais, as terapias ali de primeira linha, que são terapias medicamentosas, aplicação da toxina botulínica, né, que é uma terapia standard de primeira linha. E mesmo assim, aquele paciente, ele apresenta um prejuízo na sua qualidade de vida. Então, a gente não tem uma escala que o paciente tem que estar naquela gravidade para ser um candidato. O que eu sempre explico é que a gente tem que ter essa jornada mesmo. Uma outra coisa importante é a gente tentar entender, antes que esse paciente vá para uma cirurgia, entender a origem, né, a causa. Por quê? Porque isso vai fazer diferença nos resultados. A distonia, ela é uma doença que ela é muito heterogênea. Então, vocês podem ver, muitos, assim, se a gente juntar todo mundo aqui, eu posso apostar que a gente não consegue nenhum distônico igual ao outro. Nenhum. Nem que o paciente fale assim, ó, eu tenho um tremor distônico, você também. Mas se você for ver, um tem um tremor mais de lado, o outro é mais de para cima. O outro, você entendeu? O outro é mais quando escreve, o outro é mais quando bebe uma água. Então, essa heterogeneidade, quando começou, da onde vem e tal, isso faz uma diferença. Então, eu falo que são candidatos que o ideal é que nós tenhamos uma clareza dessa origem, para que a gente possa planejar com mais segurança, pelo menos, e tentar entender o quanto que ele vai responder. Tá? Então, uma neuroimagem é importante. A doutora Vanessa vai falar um pouco melhor sobre isso, mas é importante que a gente faça uma ressonância para ver se tem alguma lesão. E também alguns exames, passar por uma avaliação clínica para a gente identificar. Então, basicamente, o critério é esse. A gente não tem que estar no corpo inteiro. Obviamente, se eu tenho uma distonia generalizada, que é aquela distonia que vai pegar mais do que 2, 3 segmentos e pega tronco, esse paciente não tem como a gente utilizar as terapias medicamentosas e toxina botulínica em doses que a gente consiga adequar para que esse paciente fique bem, sem efeitos colaterais. Então, claro que esses casos é uma coisa que a gente nem precisa falar. Casos de distonia generalizada são casos que a gente já indica até um pouco antes de realizar a cirurgia. E por último, né, então pacientes com gravidade, né, nesse caso, óbvio. E por último, alguns perfis de pacientes que têm distonias mais fásicas, que são esses movimentos de tremorzinho, que também são candidatos interessantes para a gente pensar na terapia de estimulação cerebral profunda. Isso, E aí você tem um perfeito. tempo ideal, né, doutora Vanessa? Isso. Na verdade, assim, a gente tem vários tipos, né? Como a doutora Sara falou, e realmente cada um muito específico. Muitas dúvidas que a gente acaba recebendo. Por exemplo, blefaroespasmo tem indicação, né? Um tremor, cãibra do escrivão ou do músico, né? Como pode acontecer, uma tarefa específica, né? Também tem indicação, tá? Então, caso distonia generalizada, claro, é clássico, mas distonia cervical, distonia, blefaroespasmo, cãibra do escrivão, alguma coisa, distonia tarefa específica, tem indicação também, tá? E aí, o momento ideal, o que é que acaba sendo? Tudo está à disposição
para melhorar a qualidade de vida. O nosso maior objetivo aqui é pegar na sua mão e dar um suporte a mais para melhorar a sua qualidade de vida. Então, assim, se só o remédio, fisioterapia, acompanhamento multidisciplinar, com psicoterapia, tudo, tá sendo suficiente para você, ótimo, perfeito. Mas se só isso não está sendo suficiente, e aí fez o Botox, melhorou, mas aí o Botox tá usando ali por 2 anos, 3 anos, tá cada vez mais reduzindo o tempo do efeito, né? E geralmente dura pelo menos 3 meses, mas aí começa a durar menos que isso, aí a gente já tem que pensar na estimulação cerebral profunda. Porque a gente vai precisar somar uma terapia mais avançada e um suporte aí maior para estar ajudando e somando e melhorando essa qualidade de vida. Lembrando que a gente tem também nessa jornada a possibilidade de tentar a não invasiva, né? Que é uma terapia Isso, também que ajuda muito. A terapia não invasiva, ela não pode ser comparada à terapia invasiva. O que é terapia não invasiva? O vou tentar. TMS, que é a estimulação cerebral profunda. Perdão, que é a estimulação Magnética transcraniana. magnética transcraniana, que é o TMS. A gente não pode comparar com a estimulação profunda, tá? Então, até na cabeça de quem vai fazer essa estimulação, eu vou lá fazer uma neuromodulação não invasiva. Não tem como vocês quererem comparar os resultados, óbvio. Sim, Porque, né, a gente tá indo ali na ponta, mais ou menos. ali é É, na um parte estímulo cortical, magnético que é gerado aqui. que é Deixa eu ver gerado. A mais ou gente não menos. tá indo lá no centro, tá? Então, assim, como que vocês vão pensar na neuromodulação não invasiva como uma forma terapêutica? Ela é adjuvante à reabilitação. Eu falo que é uma Exato. fisioterapia mais bombada. Então, E, você vai inclusive a ação do tentar Botox, né, Sara? A ir a gente tem ação do pacientes que às vezes Botox. dura mais o Botox fazendo também esse Fazendo, tipo de porque está modulação. dentro de reabilitação. Então, todos os estudos de reabilitação, a neuromodulação, ela é feita junto. Então, ela é um conjunto. Então, vamos entender ela como uma fisioterapia. Só que ela é uma fisioterapia. A gente vai fazer fisioterapia aqui com a estimulação, dando um up naquela reprogramação. Então, a neuromodulação não invasiva, ela também é importante para esse paciente. Muitos ficam bem. Mas como qualquer terapia, como toxina, como físio, tem que estar mantendo ali a realização. Então, as pessoas, elas acham que, assim, faz uma neuromodulação. Nossa, fiquei bem. E aí fala, poxa, passou. Não funcionou. Tá, Botox passa. E aí? Não funciona? Uhum. Funciona. Então, mas vai fazendo a toxina seriada, né? De uma forma seriada, ano após ano. Quem aqui faz há muitos anos sabe, fala como me ajudou a longo prazo, porque se eu não tivesse começado, eu não estaria tão bem quando eu tô hoje. Então, isso é importante pra gente entender, tá? Eu fiquei com uma dúvida aqui, gente, uma curiosidade. Me permitam esclarecer. Claro, com Todas. O certeza. TMS, quem tem o DBS, já fez o DBS, também pode auxiliar com o TMS? Pode Ou fazer não, o são fases? TDCS, que é um tipo de estimulação semelhante ao TMS, inclusive vai gerar também um estímulo, mas aí que aí é cortical ali, que é um estímulo elétrico, em vez de ser magnético, tá? Existem formas específicas. Talvez, em algum momento, a gente consiga também liberar o TMS, porque já existem alguns estudos mostrando. Mas para ter estudos de segurança, a gente tem que ter um N muito grande. Então, o N que tem na atualidade de estudos ainda é pequeno. É o mesmo que para ressonância, por exemplo. No início não podia fazer ressonância. Aí muitos estudos mostraram que é seguro também fazer a ressonância. Então, pode-se fazer o TDCS e pode fazer em outra Medular. área do corpo, né? Como medular, o TMS. Medular pode. Ou periférico, no caso, ali também. Então, exatamente por isso que eu fiquei com essa dúvida, porque eu já vi sendo feito em outros locais do corpo, né, assim. Isso, aí Isso. pode. Aí pode, né? Legal. Uhum. Mas vamos lá, entrando então no assunto que todos pediram por aqui, que é a nova programação virtual do DBS. Tá correta a minha pronúncia, doutoras? Nova Uhum. programação virtual do DBS, é assim que a gente fala. Isso, Nova tecnologia de programação virtual. Isso. Que é o Neurosphere, né? Que agora Neurosphere. chama. Explica pra gente o que é, então.
Bom, então o Neurosphere, na verdade, é uma tecnologia que consegue fazer com que a gente possa fazer a programação. Então, só para explicar o que é programação. Na hora que você coloca o eletrodo, então a doutora Vanessa vai lá, planeja com aquele, né, com aquele cuidado que só ela tem Uhum. de planejar a região que vai ser implantada. Durante a cirurgia, a gente também tem todo, eu participo para poder ajudar também nessa localização através de alguns sinais. Quando a gente consegue fazer exame, também faz. Então, tem todo esse cuidado de posicionamento. Primeiro ponto é esse. E antes a gente fez a avaliação toda naquele checklist ali de candidato, de tempo ideal, de tudo certinho. Depois que é implantado, a gente tem que fazer o ajuste, a programação, tá? Então, nós temos que ligar. Então, eu vou ligar, vou testar tudo, a gente vai tentar achar qual é a frequência ideal, o estímulo ideal, a voltagem ideal, que também não tem receita de bolo para cada paciente. Então, isso daí requer um tempo, e isso é feito de uma forma progressiva na linha do decorrer, principalmente do primeiro ano, tá? O que acontece? Principalmente nos pacientes com distonia, a gente sabe que nós temos que ter um tempo para que aquele estímulo faça aquela modulação toda. Esse tempo, ele gera também um certo desgaste de ir e vir do paciente. E esse ir e vir do paciente acaba dificultando também, às vezes, o ajuste. Por exemplo, a gente tem paciente nossa, tem uma paciente nossa que operou, ela ficou bem, ela é de Vitória, vai saber. Aí ela operou, ficou bem, querida, distonia. É. Ficou bem, só que pela dificuldade dela vir, ela veio, ficou um tempinho, de ficar vindo para fazer o ajuste, eu lembro que ela ajustou comigo no pós-operatório, ficou ótima. E ela voltou comigo, acho que com 1 ano e meio depois. Aí, quando eu recebi ela, eu falei, gente, mas você sumiu. Ela falou, doutora, eu fui tentando segurar. É como se você estivesse tentando segurar depois do efeito do Botox para você dar um tempo, porque financeiramente também tem uma questão, né, da pessoa ficar vindo. Então, primeiro ponto que eu acho que ajuda muito é realmente essa possibilidade do paciente estar em qualquer lugar do mundo e a gente conseguir fazer esse ajuste à distância. Isso vai salvar tempo e isso vai salvar Uhum. também resultados, porque os E estudos reduzir custo, mostraram né? custo, tempo, custo e ajuda nos resultados. A gente vê os estudos mostrando que esses pacientes eles tendem a chegar no resultado mais precocemente, porque querendo ou não, tem uma facilidade e a telemedicina ela veio para ficar. A gente já tem hoje muita familiaridade com isso, né? A gente já atende pacientes do Brasil inteiro. Aí, para eles, do ponto de vista de custo, isso, sem dúvida, é muito importante. Outra coisa que é uma tecnologia nova, que depois a doutora Vanessa vai falar, que também veio com esse aparelho, que ajuda muito os distônicos e coloca os distônicos assim como um excelente candidato para esse perfil de aparelho, tá? Mas de uma forma geral, eu trabalho muito com grupos, eu trabalho com uma forma da gente ir ativando a plasticidade desse cérebro do paciente distônico, e isso requer esse ajuste fino, progressivo. Então, sem dúvida, o Liberta, né, que é esse novo aparelho, com o Neurosphere, possibilitará. A gente fez o primeiro agora, nosso, que foi o primeiro da Isso, rede foi bem DOR do Vila especial. Nova Star, Uhum. que é né, um hospital de ponta aqui de São Paulo. Nós implantamos no paciente, então isso vai facilitar o paciente do interior do Rio de Janeiro para que a gente faça esse acompanhamento também, tudo online, tudo online. Quer complementar, doutora Vanessa? Excelente. Não, na verdade é uma tecnologia que soma muito. A gente tem pacientes que vêm do Brasil inteiro aqui passar com a gente, né? Muitas vezes passando por viagens aí de 3, 4, 5 horas, ou, enfim, tem que fazer escala em Brasília para depois vir para cá, né? Está vindo lá do norte. Então, a gente tem esse tipo de pedido, na verdade, né? E a gente tinha essa expectativa que em algum momento chegasse e chegou, né? Então a gente tem essa possibilidade agora, não só com a redução, né, do gerador, que ele é menorzinho mesmo, acaba sendo, é menor que uma bolsinha dessas, assim, acaba sendo quase que do tamanho do AirPods, assim. AirPod. E agora também com essa possibilidade de programação à distância. Então, isso é algo que é bastante interessante e que
facilita, né, ali no dia a dia para a gente otimizar esse controle e tudo. Na verdade, eu sempre implanto, então o meu cuidado vai ser, a minha questão vai ser principalmente ali com o gerador, mas aí a doutora Sara depois, na parte da programação, é algo que ela pode oferecer tanto à distância quanto presencial. Então, isso acaba sendo bastante interessante. O que a gente fica muito feliz porque, assim, ainda existe, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, e essa é uma grande bandeira que eu levanto, tanto como presidente eleita da Sociedade Brasileira de Estereotaxia e Neurocirurgia Funcional, como membro do board da Mundial, da WSSFN, que é a viabilidade, seja por educação, e isso que a gente está fazendo hoje realmente também é muito especial, porque muitas pessoas sequer sabem dessa terapia, né? Não só pessoas que têm a doença, mas também médicos que cuidam de pessoas que têm a doença, sequer sabem dessa terapia, e menos de 5% das pessoas que poderiam receber essa terapia estão recebendo. Então, que tem indicação, dos que têm indicação, tá? Estão recebendo. Então, é fazer algo como a gente está fazendo hoje aqui e também viabilizar através de, por exemplo, uma programação à distância, é algo que realmente deixa a gente muito feliz e que é legal a gente conversar sobre isso aqui. O acesso é muito difícil, né? Então, assim, é uma possibilidade de você ter acesso a lugares remotos. Então, a pessoa ela vem, ela se desloca somente para o procedimento e depois ela pode manter todo o acompanhamento à distância, sem problema nenhum. A gente tem isso regularizado, né? Então, tudo dentro da proteção, até de dados de pacientes, né? Como também até estudos mostrando formas, utilizando até o vídeo do paciente, da gente poder otimizar mais até aquela terapia. Então, assim, eu acho que veio muito a somar. Falando da parte do device mesmo, como a doutora falou, que essa parte que ela cuida, sem dúvida, gente, quantos pacientes distônicos são magrinhos? Um monte. Quantas crianças com distonia? O tamanho do gerador é, assim, algo que ajuda muito, porque ele é pequeno. Então, para aqueles pacientes mais magrinhos, isso ajuda na cicatrização, né, doutora? E também a parte de ser recarregável. Existem aparelhos, até então, esse tipo de aparelho que a gente tem várias outras marcas que têm recarregáveis que são excelentes, tá? Que nós utilizamos, mas no caso é o DBS, isso, o DBS que a gente está falando. A gente está falando de uma nova tecnologia de DBS, mas que a gente pode fazer a programação à distância, tá? Existem vários excelentes aparelhos que têm outras tecnologias que são maravilhosas, que nos auxiliam também na ajuda dos pacientes distônicos. E a gente falou muito sobre esse software novo, que é esse software de ajuste à distância. Mas desse aparelho também é legal porque é um aparelho que faltava nessa marca de você poder carregar. E para os distônicos a gente precisa, né? Porque eles usam alta energia de estímulo e aí se não tiver recarregável, a bateria acaba muito rápido, às vezes em um ano. Então isso é algo que a gente também preza muito, né? A gente só opera recarregável praticamente. Claro que isso é um desejo do paciente, o paciente falar não quero, não quero. Mas se ele deixar a gente escolher, sem dúvida, o recarregável, ele traz uma segurança, né, para o paciente, para a gente também. O carregamento dele é feito por indução, é isso, né? Isso. Todos os recarregáveis são por indução, mas a diferença é que esse daí é uma indução sem fio também, tá? Então você carrega o carregador e depois põe aqui também. E falando da programação, doutora Zé, explique para o nosso público como que é feita essa programação, se eles precisam ter, além do DBS implantado, algum outro aparelho que eles vão carregar para poder fazer essa programação, como que vai funcionar? A programação... Quer falar, Van? Pode falar. Não, na verdade, o paciente ele tem o controle dele, né? Que ele pode aumentar, pode reduzir, e através desse controle ele consegue se comunicar com o nosso iPad. Então a programação é feita através de um tablet, né? Que é um iPad, e a gente vai ali
fazer essa conexão. O paciente precisa estar com uma rede de Wi-Fi boa também, isso é bem importante a gente deixar claro, né? E essa conexão ela é feita ali no momento da programação virtual. Isso a gente fazendo à distância. Fazendo presencial, que é como é feito hoje em dia, o paciente não precisa estar com o controle dele, ele só é só feita a conexão. Na primeira conexão, a gente coloca um imã no aparelho e existe um número específico para aquele gerador e a gente digita esse número no nosso iPad e faz essa conexão com o gerador do paciente para poder colocar, fazer os ajustes, né? Aumentar a largura de pulso, aumentar a amplitude, ajustar a frequência, e isso tudo é algo que é possível ser feito ali durante a sessão de programação. Quer complementar, doutora Sara? Não, é isso. E alguém falou assim, acho que a Nil fala sobre quando o paciente faz DBS, precisa continuar com a terapia. Eu não sei se isso vai ser perguntado, mas Não, acho pode que falar. entra O no Botox, né, no caso. follow-up. Entra no follow-up, né? Então, assim, eu vou falar isso, que eu acho que a minha nova analogia do momento, que às vezes eu encasco com uma analogia, eu fico repetindo isso, porque eu acho que faz sentido do paciente entender. Eu falo que assim, o trabalho o trabalho é sobre o tempero, né? Que eu brinco, é o tempero do paciente. A gente tem que achar o tempero ideal para cada um e cada comida tem um tempero ideal. Então a gente tem que, quem cozinha que sabe, só botar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. A gente nunca faz uma comida ali gostosa só com sal, pelo menos um alhinho, né? Tem. Então essa combinação ela tem que ser feita com cuidado. E se a gente achar que a gente só vai trabalhar com uma coisa só, o risco da gente passar do ponto é muito grande. Então, se eu tô ali temperando e eu falo, tá faltando alguma coisa, acho que tá faltando sal, e eu já coloquei todo o sal e eu vou lá e coloco mais, eu vou salgar demais. E na verdade o que faltava era uma pimentinha para dar aquele toque. Então, é isso, gente. A combinação das terapias, ela é o segredo também do sucesso. Então, a gente fazer o DBS, ele trabalhar onde ele consegue trabalhar e eu colocar um pouco de toxina naquilo ali que ainda falta, né? Enfim, é o segredo. Isso é muito importante porque a gente tem que trabalhar com as expectativas, né? Quando a doutora Vanessa comentou sobre o núcleo, e que o núcleo também é setorizado, não é só sobre a questão do núcleo, mas só falando do núcleo, a gente vê que existe realmente esses setores e a gente coloca, às vezes, um estímulo que a gente concentra, o paciente fica muito bem de uma parte, mas fica uma outra, um pezinho que ali está ainda virando. E se você fizer uma toxina, uma dose baixa, acabou. Não tem por que você, às vezes, passar do ponto do estímulo, gerar, às vezes, um efeito ali que não é desejado. Então é importante entender que a combinação de terapia ela sempre vai estar acontecendo. E isso a gente está falando de toxina, mas também pode ser uma medicação, pode ser algo para melhorar a ansiedade, porque aí o paciente coloca o DBS, continua ansioso e gatilhando os movimentos. Então, para melhorar um sono, para trabalhar uma fisioterapia, uma repostura, ele é acostumado a ficar tanto tempo assim, para ele entender, o corpo entender que agora ele está assim, também não é fácil. Então, tudo isso é importante entender, mas assim, a gente vê que realmente quem. A gente já faz isso, né? Assim, o paciente que não vem com isso na bagagem dele quando chega até a gente, ele aprende na equipe multidisciplinar quando ele vai se preparar para a cirurgia. Porque existe essa obrigatoriedade de equipe multidisciplinar, que na verdade não é uma obrigatoriedade, assim, né? Mas é quase que sim, porque. E todo mundo que passa não se arrepende. Todo mundo que passa, às vezes, assim, na força do ódio, eu vou fazer o quê? Naquele, eu tô rindo, eu não tenho nada na voz. E depois ele fala assim, ai, foi tão bom. O que eu vou fazer na neuropsicóloga? Minha mente tá ótima. Mas fala, foi tão bom, eu me entendi melhor. E a hora que ele sai da cirurgia, ele volta já com outro olhar sobre si, sobre a doença, sobre como ele vai se cuidar com ou sem aparelho. Então, eu acho que isso é muito importante, entendeu? Então, sem dúvida, faz uma diferença essa combinação. Eu acho muito polêmico, queria que a doutora Vanessa comentasse pra gente, que é polêmico às vezes as pessoas acharem que vão implantar o DBS e vão ter a cura da distonia. Queria que a doutora Vanessa falasse um pouquinho também sobre isso, né? E não é uma cura, como a doutora Sara disse, né? É um complemento de todo o tratamento que já vem sendo feito.
Exatamente. Na verdade, eu acabo falando assim, a distonia, ela tem um tripé de tratamento, que é, no caso, fazer a questão de fisioterapia, psicoterapia, fazer a toxina botulínica e o DBS. E aí, se você não tá com um deles, fica meio penso esse tripé. E a gente tem que, claro, mapear também essas expectativas antes da cirurgia. A gente conversa bastante sobre isso, é muito importante a gente ter assim uma ideia do que vai dar de benefício para esse paciente, né? E conversar com ele sobre isso, áreas que a gente consegue alcançar de forma melhor, geralmente extremidades a gente consegue modular de uma forma mais fácil. As questões axiais, né, cervical, blefaroespasmo, é um pouco mais desafiador, mas também possível, porque a gente tem como jogar esse estímulo para essas regiões, né, da cabeça, dos olhos. Então, isso é algo que, mas realmente, a gente não está falando em cura, tá? É um controle, é uma arma a mais, é uma terapia muito boa, avançada, que a gente tem para somar nesses sintomas e somar na qualidade de vida. Nós recebemos uma pergunta muito interessante aqui da Érica. Ela perguntou o seguinte: essa nova tecnologia pode ser usada em todas as marcas de equipamento? Na verdade, na Mas vai atualidade, chegar. existem algumas pesquisas que a gente sabe dos bastidores, já um spoiler, que provavelmente vai chegar também nas outras, mas no momento apenas uma. Somente uma. É algo que é difícil, tá? A Abbott está trabalhando nisso há anos para organizar e para ter a liberação da Anatel, tudo. Então, isso é algo que realmente foi que a Abbott saiu na frente. E aí a gente não sabe exatamente quando vai chegar, mas provavelmente deve chegar A também Boston com as deve, outras. a Boston deve ter daqui, ó, acho que um ano, então a gente não sabe muito bem. Mas é Tá, uma então que já tem uma previsão. e os pacientes que também já têm o DPS implantado, eles também podem aderir a essa nova tecnologia? Então, com É. relação à parte quem já tem da Abbott para ter o novo, é no momento da troca do gerador que Uhum. consegue, tá? O da Boston, pelo que eles falaram, é porque isso, na verdade, a gente não sabe em que momento. Eles falam um ano, mas coloca 2, 3, tá? Pensa mais pra frente, assim. E deve ser, eles devem fazer um upgrade do próprio sistema. Então, não precisaria trocar o gerador, digamos, ali, para conseguir fazer essa programação à distância. Mas isso ainda é só especulação que eu tô falando aqui, tá, pessoal? Porque ainda não foi lançado, isso é uma coisa que seria mais pra frente. O que a gente tem hoje? Quem não tem o Liberta, né, que é esse gerador, que Iria até trocar. remete a essa questão de estar mais livre, né, porque você, de qualquer lugar do mundo, você pode programar, você teria essa questão de ter esse gerador novo, né, esse que é menorzinho mesmo, que eu falei, que é o Liberta. Entendi. E o que muda, assim, pensando no cenário do Brasil para esses pacientes que vão poder ter acesso a essa tecnologia? A Ah, gente está gente, num eu país acho. continental, né? Pode falar, Paulo. Exato. Não, exatamente. Eu acho que, acho que é um dos países que mais vai se beneficiar, né? Desde o primeiro momento que eu conhecia a tecnologia de estimulação remota, não tem como a gente não tentar lutar, né, para isso ter vindo para o Brasil. Quando eu conheci, que tem uns 3 anos, se eu não me engano, né? 3, 4 anos atrás. é, Já lá no curso da Meio, né? Que a no gente é curso da Mayo diretora no curso da Clinic. Meio Clinic. E aí, Isso. essa tecnologia a gente já estava Tinha conversando lá, porque lá acabado de chegou chegar. antes. E Chegou lá aí, no Canadá, né? Nos Estados Unidos Estados Unidos, chegou Canadá. antes. Então, quando eu fui fazer, eu tinha que fazer a apresentação das novidades, né? E aí a equipe da Abbott acabou me mostrando, olha, a gente tem esse. Eu falei, bom, oi, não, precisamos. E aí Temos a que gente incluir. temos que ter isso Porque no esse Brasil. nosso curso, ele é voltado para terapias avançadas
em estimulação cerebral profunda. Da Então, profunda. tudo que tem no mundo de mais novo, a gente apresenta isso para quem está ali fazendo o curso. E aí acontece uma vez por ano, então a gente acaba tendo notícias aí do que vai vir, né? Do que está chegando até lá nos Estados Unidos, quanto mais no restante do mundo, né? Então, isso é algo que é bem legal, assim, e que a gente ama estar junto ali com esses profissionais de renome, né, do mundo todo, somando. Aí a Sara, nossa, brilhou os olhos, né, Sara? Eu Quando falei, teve isso. gente, não dá, por que que isso não veio? E aí começou a reunião daqui, eu pedindo reunião dali. Eles falaram, não tem como trazer, é muito difícil. Proteção de. Eu nem soube que a nossa proteção de dados ela é mais rígida do que a proteção de dados internacional, gente. Isso aí, tipo, a gente descobriu isso. Então, Uhum. não foi fácil mesmo para eles trazerem, mas eu fiquei muito feliz porque eu só pensava nos pacientes que a gente recebe mensagem nesse Instagram, né, Vô? De tudo quanto é Todo lugar lugar. do Eu país, moro né? aqui, Do não mundo sei até, né? aonde, do Portugal, mundo. Espanha, Exato, é América Latina América que Latina toda. fala, olha, doutora, mas como que vai ser o acompanhamento? Como que vai ser o acompanhamento? Então, assim, sem dúvida, eu acho que veio para somar muito o nosso Brasil, né, de grandes dimensões, como diz a Ban, e para Uhum. acesso a lugares que não tem profissional que vá fazer programação, né? Então, facilita muito do paciente vir realizar a cirurgia e voltar para sua cidade. Até quem viaja muito, né? Então, a gente tem também pacientes com outro perfil, que são perfis empresários, a gente tem pessoas que estão ativos, né? Que também estão ali com as suas vidas e querem continuar viajando. A gente tem jornalista, paciente jornalista, temos paciente que é piloto. Então, assim, tudo isso ajuda, né? Viaja, quer viajar com a família, eles ficam inseguros, né? Que falam assim, ai meu Deus. Então, isso daí traz uma segurança muito grande. Se Uhum. caso acontecer, né? Então, Não, e o que a gente mais quer também é é, continuar fomentando sonhos, digamos, é. né? Porque muitas vezes, quando se tem o diagnóstico, seja da distonia, doença de Parkinson, e hoje eu estava conversando com um paciente sobre isso, é o sonho dele levar a esposa para Paris. E há um ano, quando ele foi vendo, né, como estava piorando os sintomas, tudo, ele se organizou para realizar esse sonho agora em junho desse ano, junho e julho desse ano, ali meados, é, na época do verão europeu, né? E ele falou que ele queria operar. Ele estava me pedindo hoje, porque ele passou para avaliação multidisciplinar, a gente discutiu o caso dele semana passada, e aí eu sempre dou esse feedback para os pacientes. E ele falou: eu quero operar e tá bom para viajar. Dá para eu viajar ali daqui a 2 meses, 3 meses, né, depois da cirurgia? Eu disse: nossa, claro, porque o nosso maior objetivo, eu até falei, a gente vai conseguir, eu vou falar com todo o time para a gente conseguir uma data Verdade. extra para É fazer, porque verdade. hoje em dia a nossa Eu agenda falo. tá para setembro, outubro. Aí toda vez que eu tenho que achar uma data extra, eu tenho que ligar para 15 pessoas, por favor. Aí eu já fui falar para Sara, por favor, vamos tentar Eu uma data. falei, não, bota. Aí ela, Mas com vamos certeza. fazer uma data extra para ele. Porque é isso, a gente quer que os pacientes consigam realizar os seus sonhos e fazer. Muitas vezes tem essa questão, né, de uma viagem, de, enfim, ou ir pro interior, ou ir, sabe, para uma fazenda. É, E assim, também a gente tem, isso é legal aqui no Brasil, a gente tem uma tecnologia muito boa, com uma boa cobertura também de Wi-Fi internet. também, né, de internet. Então a gente acaba tendo essa possibilidade, né, de trazer mais liberdade mesmo para o paciente. É. Exato, eu fiquei pensando exatamente isso, né? Quantas pessoas vão deixar um pouquinho o medo de lado? Porque às vezes elas fazem um acompanhamento, têm um tratamento, estão bem. Mas e o medo, né, de viajar e acontecer alguma coisa? E aí passa a ter a segurança de viajar e poder estar em contato com as doutoras, né? E vocês Uhum. terem acesso ao aparelho e Aparelho. ajudá-lo nesses momentos. Achei isso incrível, assim. Sim. Acho que a grande diferença, né, é a segurança que o paciente vai poder ter de ter É. qualidade de vida, né? Não só simplesmente falar, mas poder viver mesmo de verdade isso. Sim. Sem dúvida. A Érica também está perguntando aqui se o implante do DBS no SUS existe gerador recarregável, independente da marca. Na verdade, infelizmente, não, por Não conta do tem. custo, né? O custo do recarregável ele é mais alto.
E principalmente depois da pandemia, a gente teve uma redução da quantidade, né, de implantes no país. Isso é algo que também a gente tenta conversar e através da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, eu faço parte sou diretora de comunicação, né, eu faço parte da diretoria, e a gente sempre tem tentado essas conversas para aumentar esse número. Infelizmente, o governo também ele tem que dividir entre várias questões, e aí o DBS Doença. acaba ficando, várias doenças, né, acaba ficando um pouco ali para. Aí tem essa questão de ser mais o O não recarregável, o recarregável. não recarregável. E uma questão também que acontece no SUS é que muitas vezes o implante ele tem que ser feito só de um lado, né? Não se consegue fazer dos dois. E muitas vezes, para distonia, se a gente não está falando aí de uma câmera de escrivão, algo mais específico ali, é necessário dois lados. Então, essa é uma briga, inclusive, algo que a gente vai estar conversando, né, junto na minha gestão, para a gente conseguir ter uma conversa mais direta, né, com o nosso governo, para a gente conseguir essa estimulação bilateral para se ter o benefício. Porque muitas vezes não adianta estar só um lado, né? Às vezes, para uma doença de Parkinson, para um tremor essencial, até pode ser suficiente, mas para a distonia, não. Então, essa também é algo bem importante que a gente tem defendido. Tem uma outra pergunta aqui do Rafael Barreto. Já implantaram o DBS em distônico oromandibular? Como foi o resultado? Bem Bom, específica, né? o Sim. Rafael, conheço, querido. Bom, então, assim, é o que a gente estava falando sobre essa questão das regiões, né? A gente tem um mapeamento feito, baseado em alguns estudos, de dentro de alguns núcleos, das regiões de representação de cada parte do corpo. Então, não só regiões de representação de cada parte do corpo, como também regiões específicas para cada sintoma. Por exemplo, para Parkinson, né? E a doutora Vanessa, inclusive, colabora muito com esses estudos porque é um grande nome na neuroanatomia, né? Então, junto com as dissecções que ela realizou, mais alguns estudos com outros neuroimagem, tem se feito isso, e a gente, inclusive, está agora em um estudo iniciando, fazendo essa associação clínica, anatômica, radiológica, e aí em breve aí a gente vai ter mais coisas, inclusive, para colaborar, para melhorar e ajudar os pacientes. Mas, de uma forma geral, dentro desses núcleos a gente tem essa divisão. Quando a gente fala dessa região facial, oromandibular, até mesmo cervical, mas principalmente essa região, a gente tem essa diferença e ela segundo os estudos, ela é muito próxima de algumas regiões que são regiões que têm uma função que não é motora só. Então, dentro do núcleo, por exemplo, o principal que a gente utiliza para distonia, a região oromandibular ela fica mais medial e anterior, e a região cervical mais anterior e lateral. A região que normalmente se coloca o eletrodo, né, é a parte mais posterior, porque é a região que pega o tronco todinho e os membros. E, de fato, se a gente for ver, os pacientes ficam muito bem, quem tem esse corpo acometido. Mas essa parte é uma parte ainda um pouquinho meio secretinha dentro desse núcleo. E essa região anterior é uma região que também tem outras funções, como funções emocionais. Então, a gente está fazendo esse mapeamento para que a gente ofereça esse resultado melhor, mas existem inúmeros pacientes, tá, que têm respostas favoráveis com o DBS para condições de oromandibular, principalmente o blefaroespasmo, na verdade, e face descritos em literatura, tanto com o GPI quanto com o STN, que é um outro núcleo também que a gente pouco explora para distonia, e tem bastante estudos em axial. Eu vou deixar a doutora Vanessa complementar, mas é uma possibilidade, o paciente que tem ali movimentos fásicos, aquele padrão que eu falei, a gente pode pensar sim, implantar, se ele tiver refratário às terapias tradicionais. E a gente tem pacientes que acabam tendo isso também, né? É um acometimento ali também, e que tem esse relaxamento, digamos, dessa região, e acaba melhorando também ali a qualidade de vida. É bem importante ter esse direcionamento, né,
da energia que a gente está entregando para a área específica dentro do núcleo, né? Então, é um mapeamento muito importante para ser feito ali no pós-operatório. Com relação à questão de quanto que a gente pode esperar de melhora, o que é que os estudos mostram? Os estudos mostram algo em torno de 60% a 80%. Tá, de melhora desses sintomas. E aí, no caso, é muito de cada paciente, de como que vai ser essa resposta. A gente tem pacientes até que superam isso, né? Mas eu tô falando aqui como é que seria a média, né? Então, em média, a gente tem essa expectativa. E lembrando que sempre, né, muitas vezes passando um pouco mais, diminuindo um pouco da dose, a gente ainda precisa fazer algum retoque, alguma questão ali com a toxina botulínica, como a gente conversou. Do bléfaro é o que eu falo dos 50, né? Que aí é fácil, 50% tem uma melhora média, então esse 50% também é algo que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente tem tronco, padrões posteriores de cervical, por exemplo, são as que melhor respondem, e dependendo também da causa. Então, até falando um pouco da oromandibular, se a causa do paciente for medicação, é interessante isso, tá? Porque causas de medicação, eles tendem a melhorar muito. Muito. Já vai Distonias para esses 80% que eu medicamentosas. falei. Exato. Então, assim, existem as 70%, distonias. 80%. Pouca gente sabe, mas existem distonias que vêm de remédio. Remédios que geram Que é uma distonias, de discinesia remédio, ali. de cinesia. Por isso que eu falei lá naquele começo. Na hora que a gente clareia, a gente entende, nós já temos uma visão do que vale a pena esse paciente ir assim, a gente joga a expectativa um pouco mais alta. Claro que isso é variável, mas os pacientes que vêm de quadros distônicos discinéticos, que vêm de medicações, eles tendem a ter uma resposta incrível. E isso vale também para essa região, tá? Geneticamente, também tem variação. Eu gosto muito de mapeamento genético, quem me conhece sabe, porque eles também conseguem inferir o que a gente consegue ter ali uma previsão de resposta. Tá. Mas é um resultado muito bom, né? Pelo que eu pude entender, assim, É. muito bom, sim, vale a pena. Teve uma outra pergunta aqui da Edneia. Poderia falar sobre quais as expectativas de melhora do DBS na distonia do KMT2B? KMT2B, tá? A DYT28. A KMT2B, a gente fez um procedimento agora recente de uma paciente com essa condição genética. É um tipo de distonia que ele parece muito com... Os pacientes são muito diagnosticados com paralisia cerebral, né? De uma forma errônea, né? Porque vamos lembrar que quando a gente vai ver também as respostas ao DBS, os pacientes que têm lesão estrutural, então assim, é uma sequela de um AVC, a paralisia cerebral é uma falta de oxigenação, a tendência desse paciente a responder ao DBS é menor do que em quem não tem lesão estrutural, tá? Então isso é uma coisa importante dizer. Esse menor quer dizer que não pode operar? Não, não. É só do ponto de vista expectativa. Eu sempre falo que é o seguinte: se eu tenho uma criança, um jovem que teve um quadro de sequela, ele tem um padrão de cinético que a gente sabe que pela clínica poderia melhorar. E ele tem uma pretensão, por exemplo, de melhorar uma mão, esse 30% de melhora, por exemplo, que foi a mão para ele, é 100% para ele. Então, a gente não pode pegar o estudo que diz que 30% é fracasso, tá? E também a gente tem que trabalhar uma expectativa, que tem paciente que tem 80% de melhora e não melhorou a mão e fica frustrado. Então, assim, a gente tem que fazer um balanço de tudo. Tanto a pessoa entender que se ela melhorar muito, isso é muito louvável, como também o paciente que melhorou pouco, mas para ele é muito, isso é muito valioso. Então, a paralisia cerebral, ela tem esse cuidado, né? Mas ela é uma indicação dependendo do caso. Mas a gente tem que trabalhar a expectativa. KMT2B é um perfil que parece muito paralisia cerebral, porque ele tem um quadro ali, pode ter um quadro cognitivo comportamental junto, tem um quadro de cinético, tem muito atraso de desenvolvimento, um paciente que normalmente é mais magrinho, mais pequenininho, nasceu um pouquinho prematuro e tal. Por isso que eu falo, muita paralisia cerebral, gente, não é de lesão.
E fica ali os pais pensando o que aconteceu, foi erro médico, eu errei. Não, é uma criança que nasceu prematura porque ela já tinha uma condição genética. Aí ela ficou na UTI porque, na verdade, ela, entendeu? Não porque. E depois ela começou a ter uma questão motora e não foi porque é sequela, tem que reinvestigar tudo. Então, o KMT2B na literatura, resumindo, ele tem uma resposta favorável, Exato, tá? é. Ele tem uma De cerca de resposta 70%. favorável, de 70% em média, tá? Às vezes 80%. Então, você pega uma criança que tinha ali uma possibilidade, que se ela tivesse um diagnóstico de paralisia cerebral de 30%, e você sobe isso para 80% quando você tem um KMT2B fechado. Então, a resposta, qual é o nome da pessoa que perguntou? Que eu não tô vendo aqui. Tá sem foto. Edneia. Edneia, é que a resposta é favorável. Vai depender do tempo de doença, de onde é a localização daquela distonia e se tem alguma questão ortopédica, às vezes associada. Então, tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado. Mas sim, é uma boa indicação. Você falando me veio que a importância do acompanhamento multidisciplinar, claro, mas também de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, junto com tudo isso, porque realmente é um trabalho de alinhar as expectativas, né? Eu percebo o Sim. quanto é importante isso e acho que vale a pena vocês comentarem também sobre isso, sobre o acompanhamento multidisciplinar das outras áreas junto para que vocês tenham um bom resultado. Sem dúvida, é muito importante essa soma, né? Tanto como vocês estão vendo aqui, neurologia com neurocirurgia, a psicologia junto, a fisioterapia, até otorrino para ver se tem alguma questão lá, que às vezes nem se sabe que está tendo alguma alteração da deglutição, e aí com a otorrino vai conseguir, ou alguma alteração da voz que a otorrino avalia, e aí a fono soma e consegue trazer essa melhora. Muitas vezes pode até precisar fazer uma aplicação de toxina botulínica, né, mais profunda, dependendo do tipo de distonia. Existem distonias que pegam ali as cordas vocais, e aí a otorrino vai diretamente estar junto nesse tratamento. E é muito importante ter essa soma, né, ter esse suporte para se conseguir o melhor resultado. E isso tem estudos que mostram, tá? Não sou só eu falando, tem estudos que mostram que, inclusive, até o resultado voltado, né, no caso, com relação à cirurgia, a gente tem uma resposta melhor com esse acompanhamento multidisciplinar. Temos até um feedback aqui da Érica falando: Samuel tá dando uns passinhos mais prolongados com sua orientação da caneta. Para a doutora Falando Sara. da Sara, né? Eu vi aqui, Oi, ótimo. eu perdi, fala de novo, caí. A Falando do mãe Samuel. Érica falou que o Samuel está dando uns passinhos mais prolongados com sua orientação da caneta. Temos até um feedback, olha que maravilhoso. Ai, maravilhoso. O Samuel, ele não é lá, eu não acompanho ele lá na Dom, ele é lá do HC, mas na verdade o Samuel, eu conheci aqui no Instagram, gente, como que o Instagram conecta, né? Verdade. A mãe veio falar comigo há muitos anos atrás, e aí eles moram lá no Ceará, e aí não consegui acesso a nem toxina botulínica, e aí eu via os vídeos e eu ficava naquela angústia, aí conseguimos um contato, né, tenho uma grande amiga, que é a doutora Flávia, amiga nossa, que é lá da Fortaleza, e conseguiu que ela assumisse, depois conseguiu, acabou vindo para São Paulo e operou lá no HC, e eu fico Muito lá na legal. toxina botulínica, e aí encontrei com eles e ela falou: você lembra de mim? E aí foi muito legal, porque ele já estava com DBS, mas na hora ali, eu não tô no grupo de DBS do HC+, né? Tô ali no grupo de subdesenvolvimento, mas eu olhei ali o aparelho, ele falou: eu tô com umas dificuldades, e eu observei umas questões clínicas, aí eu dei essa dica prática aí da canetinha, e aí parece que tá dando certo, e eu espero que ele melhore cada dia mais. A Nilde falou também: não vamos esquecer da atividade física, da reabilitação, Isso. da fisioterapia, que também é muito Sim, importante, né? sem Sem dúvida. dúvidas. Tem muitos estudos com dança, com yoga, com atividade, Pilates. pilates, que acabam somando muito no controle Ou dos seja, a sintomas. pessoa que faz o implante de DBS, ela não é proibida de fazer, né? Após a recuperação, claro, não é proibida de fazer, não tem a limitação com a atividade física, né?
De jeito nenhum. E a gente até quer que faça, né, para melhorar aí a qualidade de vida. Isso é muito importante. Doutoras, e para ficar bem claro para o nosso público, gostaria que vocês fizessem um resumão assim de tudo que vocês falaram aqui, enfatizando que essa programação ela também é segura, como vocês passaram no presencial, e a importância dessa programação, a facilidade e a qualidade de vida que vai trazer para esses pacientes dessa nova tecnologia. Eu só vou falar uma coisinha que eu acho que a gente não comentou, mas aí entrando no resumão. Bom, então acesso a uma terapia avançada, ele é de direito, né? É um direito do paciente com distonia e Parkinson e tremor. É um direito desse paciente quando ele tem essa indicação feito por um médico que é especializado, que vai avaliar com cuidado, mas é um direito porque está no rol da ANS. Então, poucas pessoas sabem disso e ele está no rol. Então, primeira coisa que eu quero deixar claro. Existem vários centros no Brasil disso, também é outra coisa que eu quero deixar. Como eu comentei aqui, doutora Flávia lá no Ceará. Então, esses centros são de grande importância, eles aumentaram, eles têm profissionais gabaritados. Nós temos muita amizade, porque é um grupo pequeno ainda, né? Então, nós conhecemos todos eles. E também, às vezes, a gente indica, olha, se precisar de qualquer suporte, tem uma pessoa que está lá. Mas, então, quero deixar bem claro que nós temos já, tem inclusive esse mapeamento, mas nós temos uma comunidade aí em crescente, né, com educação, que tem aí uma especialização nisso, graças a Deus, tá? Terminando isso, então, essa terapia, esse software novo, essa tecnologia nova, ela realmente acho que foi um divisor de águas aí para pacientes que moram em lugares remotos, que querem ter uma segurança do ir e vir, uma liberdade, e podem ter acesso a esse tratamento. E para mim, eu acho que foi algo que, particularmente, eu me senti muito realizada, né, de poder ter como programa esses pacientes, de me sentir também segura de poder, a qualquer momento, ter o acesso ao meu paciente e poder ajudá-lo sem muita angústia, né, do paciente estar longe ou não. É isso. Então, acho que esse é o recado geral, né? Então, se você tem um médico que você acompanha, que você confia, pergunte sobre essa terapia, pergunte sobre se é uma indicação ou não. Então, acho que isso é algo importante aqui, esse recado. Se você nunca ouviu falar, converse com o seu médico, que você confie. Se o seu médico não é especializado, não tem problema. Como a gente sempre fala, a gente, por exemplo, também tenta com uma conexão com alguém que seja especializado. A gente tem neurologistas que são parceiros do Brasil todo, né, Van? Que são neuros, assim, gerais, que não fazem, às vezes, DBS, e vem e fala, olha, Sara, vocês querem avaliar esse paciente para mim? E a gente avalia, né? E opera e depois continua o acompanhamento lá. Inclusive, até brinco, quando eu tiver com o seu médico no retorno, aí eu entro online ali, a gente faz o ajuste já na hora. Aí você já. Então, isso tudo, né? Se tem algum médico que está aqui acompanhando também, ou vai ver essa live, algum neurologista, né? Alguém que é da área, entenda que isso veio também para somar para vocês. Porque a gente pode entrar como um suporte a você, neurologista, você, neurocirurgião, que às vezes não faz isso, mas tem um paciente que queria que tivesse acesso. Então, a gente está com parceria, né? E também outros da área que também podem ser parceiros. Tá bom? Perfeito. E assim, até surgiu aqui a dúvida da Catarina, que ela chegou a perguntar para o médico dela, mas que ele não sabia se seria bom, se seria ruim. Às vezes é exatamente isso. Durante a nossa formação, durante o curso de medicina, isso não é algo que é abordado, que é ensinado. Quem não faz uma formação específica em distúrbio de movimento, estimulação cerebral profunda, no caso, neurocirurgia funcional ou na neurologia, específico para distúrbio de movimento, acaba não tendo acesso a essas informações. Então, caso vocês falem com seus médicos e eles não saibam falar um pouco mais, a gente está à disposição, porque a gente realmente quer que todo mundo possa ter acesso, né? Porque a gente vê como muda a qualidade de vida. Não necessariamente
quem não conseguir, né, quem não tiver como falar com a gente pode indicar, a gente pode ajudar facilitando. E isso é algo que o Distonia Saúde faz brilhantemente, né, ajudando nessas indicações, facilitando através do site, onde vocês podem encontrar boas informações. Então, isso é algo que é muito importante. E fazer isso que a gente está fazendo aqui, de trazer essas possibilidades de terapia, essa terapia avançada, como a Sara falou, que está ali no rol da ANS, que é um direito, que o convênio tem que liberar, né, para que você tenha acesso. Isso é algo que é muito importante a gente conversar. E a gente vai ter agora, no dia 8 de abril, semana que vem, o Distonia Saúde também presente lá com a gente no evento, um primeiro evento com pacientes na Sociedade Brasileira de Serotaxia e Neurocirurgia Funcional, na verdade, das sociedades médicas que eu tenha conhecimento no Brasil, é a primeira vez que isso acontece, para a gente ter essa conversa, né, ter essa troca, ter esse momento mais especial. Na verdade, assim, as vagas são muito limitadas, a gente levantamento de hoje, a gente tem 60 inscritos para 80 vagas. Então, quem ainda não se inscreveu tem que correr, porque provavelmente até segunda, terça-feira, eu acho que antes da gente começar o congresso, realmente vai ter terminado. E mês que vem, né, maio, em maio, que é o mês da distonia, né, da conscientização ali aqui no Brasil, né, a gente tem um mês mundial ali em setembro, a gente vai ter um evento do Distonia Saúde, ali no dia 16, que a gente vai estar junto ali na manhã, né, em torno das 9 até 1h da tarde, para conversar um pouco mais sobre o que a gente falou aqui, mas também fazer uma abordagem 360 com todas as possibilidades de terapia para distonia, e falando também, muito importante, frisando bem essa questão multidisciplinar e do exercício. Então, a gente espera talvez encontrar vocês ali, né, pessoalmente, e continuar juntos nessa missão, que é melhorar, né, a qualidade de vida de quem tem distonia. É isso mesmo. Doutora Sara, gostaria de falar mais sobre o evento que nós vamos ter em abril. O evento em maio ou o evento agora Agora é de abril, para finalizar o convite. Semana que vem? Isso. Ah, sim. Então, durante o congresso, né, como a doutora falou, então a gente vai ter esses 2 momentos importantes. Esse é um momento que está dentro ali do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Funcional. É esse espaço que vai ser a voz dos pacientes, né? Então, é um espaço de discussão, de debate. Eu vou estar participando também, falando sobre esse quadro da distonia das indicações. Então, se você tem interesse, vai ser no Rio de Janeiro. Então, quem tiver aqui do Rio de Janeiro, conhecer alguém já, e quem tiver também querendo dar um pulinho lá, vai ser uma honra a gente receber vocês. Aí, ó, a doutora Vanessa Aqui é a doutora Sara, mostrando. tratamento clínico da distonia. Isso, então E eu vou falar sobre o DBS na distonia, falar um pouquinho mais sobre isso. Tá aqui, ó, 3h30 e 3h40, ali, no caso o evento vai ser das 2 às 18. E quem quiser mais informações aqui no site, cbenf.com. cbenf.com. Então, semana que vem. E em maio a gente vai ter esse outro evento, que eu acho que durante aí o mês de maio a gente vai falar mais, tá bom? Vamos falar mais, com certeza. Vamos fazer mais lives. Então, se hoje você ainda ficou com alguma dúvida, com certeza a doutora Vanessa e a doutora Sara estão convidadíssimas para vir aqui mais uma vez e falar sobre esse evento, tudo que nós vamos fazer ainda durante esse ano aqui no Perfil da Distonia. Gostaria muito de agradecer vocês, nossas parceiras, por estarem aqui até essa hora, respondendo todas as dúvidas. Vocês foram maravilhosos, até agradeceram aqui pela explicação, realmente. Eu vou dizer que eu sou nova no Perfil da Distonia, estou há 1 ano aqui com a Nilde, mas a explicação que eu ouvi aqui hoje, eu não ouvi em outro lugar. Foi perfeita, doutora, parabéns, realmente. E nos encontramos pessoalmente lá no evento de abril. Que bom que você eu vou estar com a Nilde também, a Nilde vai estar lá. E esperamos que todos vocês que acompanharam essa live também possam estar lá. Com certeza vai ser
uma troca de experiência, uma oportunidade única, né? Todo esse conhecimento, atualidade, conhecer o que tem de novo, porque realmente às vezes os pacientes estão em contato com outros médicos e nem às vezes nem o médico conhece tudo que tem de novo, né? Mas é uma oportunidade única de estar lá no evento junto com essas doutoras maravilhosas aqui que eu tive o prazer de conversar hoje e receber todo esse conhecimento. Essa conversa foi muito rica. Perguntaram se vai ficar gravada. Hoje nós ainda deixamos aqui no Instagram e depois nós subimos para o canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no YouTube do Distonia, vão lá, se inscrevam. E todos esses parceiros que a doutora Vanessa e a doutora Sara também compartilharam aqui, eles também estão no nosso site do Instituto Distonia. Então, lá você tem uma rede dos grandes centros e dos médicos especialistas que você também pode procurar sobre próximo da sua região, a especialização que eles têm, o contato. Tem todas as informações lá e, claro, vocês podem contar com o Instituto Distonia, deixar perguntas, comentários e no direct, que nós estamos aqui para ajudar e levar ainda mais informação para que as pessoas com distonia tenham mais qualidade de vida. Isso mesmo. E não poderia agradecer de vocês participarem aqui com a gente mais uma vez. Estou muito feliz. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai alcançar muitas pessoas e ajudar muitas pessoas que ainda estão com dúvidas. Muito bom. Que bom. Feliz Páscoa, Conta com a gente, né? Feliz Páscoa. Bom feriado a todos, pessoal. E até semana que vem. Até mais. Até Obrigada, semana que vem. doutora. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.